Olá pessoal, esse vídeo é destinado para conteúdo específico para quem vai prestar o concurso aqui no município de Assis para agente comunitário de saúde. Esse é o guia prático que está no edital, que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde. As normas e manuais técnicos da série. Então, o que a gente vai ver nesse manual? Ele tem uma apresentação, né? Fala sobre a saúde da criança, sobre a saúde do adolescente, saúde do adulto, saúde mental, atenção à pessoa com deficiência e orientações para famílias com pessoas acamadas, além de violência familiar, doenças transmitidas por vetores, né, mosquito, insetos, moluscos, entre outros. Aqui entra a dengue, malária, tracoma, enfim, eu vou detalhando para vocês mais à frente. Então, na apresentação, né, no processo de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, o agente comunitário de saúde, que é essa sigla ACS, tem sido um personagem muito importante realizando a integração dos serviços de saúde da atenção primária à saúde com a comunidade. Atualmente, são mais de 200 mil em todo o Brasil, desenvolvendo ações de promoção e vigilância em saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O Ministério da Saúde reconhece que o processo de qualificação dos agentes deve ser permanente. Nesse sentido, apresenta essa publicação com informações atualizadas relacionadas aos temas mais frequentes do seu cotidiano. Então, por que começa por família, né? Então, família é a primeira e mais importante influência na vida das pessoas. É na família que adquirimos os valores, os usos e costumes que irão formar nossa personalidade e bagagem emocional. Podemos chamar de família um grupo de pessoas com vínculo afetivo, de consanguinidade e de convivência. As famílias vêm se transformando ao longo do tempo, acompanhando as mudanças religiosas, econômicas, sociais e culturais. Hoje existem várias formas de organização familiar, como famílias com uniões estáveis, reconstituídas, de casais do mesmo sexo, de casais que moram em casas separadas. Há ainda famílias que não têm a presença da mãe ou do pai, ou de ambos, né? Então, muitas das vezes, nesse caso, os avós assumem a responsabilidade de cuidar da família. Então, a família é o ponto de partida do trabalho do ACS na comunidade, do agente, né? Então, para identificar a família, então, o grau de parentesco, né, os membros, os tipos e por aí afora. Então, o que é importante verificar nessa família? Primeira coisa, registro civil de nascimento, né? Porque ele é imprescindível para participar dos programas sociais como Bolsa Família, Luz para Todos, né? Vai realizar um casamento civil, fazer um alistamento militar, comprar um imóvel com escritura, enfim. E dele também depende, depois, a possibilidade de tirar outros documentos, como a carteira de trabalho, título de eleitor, CPF, o RG, né? Que é a carteira de identidade, habilitação, passaporte, por aí afora. Então, o registro civil de nascimento é gratuito, né, mesmo quando feito após o prazo legal, que é de 15 dias. Esse prazo se amplia até 3 meses nos lugares com mais de 30 quilômetros de distância da sede do cartório, né, isso baseado em lei, com base em lei. E as penalidades aos profissionais registradores também estão previstas nessa lei de 94, que tá o link aí para quem quiser consultar. Então, vamos lá. A segunda via da certidão de nascimento, pessoal, também é gratuita, tá? Para reconhecimento, de acordo com a lei de 97. É importante também orientar, né, essas famílias em preservar a certidão original, pois será utilizada por toda a vida do cidadão, né?
Então, nesse quadrinho, a gente tem a documentação básica, né, que é o CPF, cadastro de pessoa física, e o para que serve. No caso do CPF, ele serve para identificar mesmo, né, a pessoa. E ele é obrigatório para abertura de conta em banco, para obter crédito. O RG, por sua vez, é um documento que registra as características individuais de cada pessoa, por conta da foto e da impressão digital, né? Tem o nome completo, nome dos pais, né? Então, esse documento, para os solteiros, ele corresponde ao certidão de nascimento, né? A carteira de trabalho, que é um documento fundamental para fazer um trabalho formal com carteira assinada, né? Bom, então agora que falamos dos documentos, vamos lá sobre o acompanhamento de crianças. A etapa fundamental e prioritária do trabalho do agente. O agente, né, quem for aprovado nesse concurso chamado, ele vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravo e de promoção à saúde. Então, um dos itens importantes de verificar com o recém-nascido, né? Se já fez o teste de pezinho, se já tem a caderneta de vacinação, se está tendo os cuidados com o coto umbilical, se já agendou consulta na unidade básica de saúde, né, na UBS. No primeiro mês de vida, que é considerado, né, o recém-nascido desde o nascimento até completar os 28 dias, ele é totalmente dependente dos cuidados do pai. Então, é importante que os cuidados com o recém-nascido, mesmo os mais simples, sejam feitos pela mãe, né? No entanto, outras pessoas podem ajudar no cuidado com a criança, o pai, a avó, a vizinha, a comadre, aí quem tiver, né? E colaborar mesmo nesse sentido. Então, é importante observar os cuidados da mãe com o bebê, no banho, nas mamadas, na troca de fralda, né? E perceber o tipo de atenção que é dada à criança. Então, é importante averiguar a questão de peso, se tiver probleminhas na pele, com moleira, no tórax, alguma coisa, alguma disfunção, né? Algo que foge ao comum, orientar a família a procurar a unidade básica de saúde. Então, é importante que o bebê ele fique em um ambiente claro, arejado, né, durante o dia, e escuro e acolhedor durante a noite, para que não aconteça também dele trocar, às vezes, o dia pela noite. O choro é uma manifestação natural, né, depois do nascimento. O bebê tem que se adaptar a uma série de mudanças, né, novas sensações, enfim. Então, ele se comunica pelo choro. No caso do choro, normalmente é por questões fisiológicas. Às vezes ele está com sono, às vezes ele está com fome, às vezes ele está com cólica, ou às vezes ele está sujo, né? Fez cocô ali, está se sentindo incomodado, né? No caso das cólicas, que em geral começa no fim da terceira semana de vida e vai até o fim do terceiro mês, o bebê chora, se contorce, né? E acaba melhorando quando suga o peito da mãe, depois volta a chorar. Isso faz com que a mãe às vezes até confunda, acha que é fome. Mas naquele momento de sucção ali, principalmente que a pelinha do bebê fica próximo ao corpo da mãe, dá aquela aquecida e aquele aconchego que faz com que ele pare, né? Então, também é algo considerado normal nessa fase. Para aliviar as cólicas, por alguns momentos, dá para fazer a massagem, então você também pode orientar a mãe nesse sentido, né? Fazer compressas secas e mornas. Enfim. Aqui tem outras informações em relação ao bebê, né? A importância do teste da orelhinha, o teste do olhinho, a saúde bucal da criança.
alterações na saúde bucal que costumam ser mais frequentes, como a candidíase bucal, o famoso sapinho, língua geográfica, gengivite de erupção. E aí tem como orientar essa família, né, e o que fazer. Informações importantes a serem verificadas se constam na caderneta de saúde da criança. O nome completo da criança e dos pais, né? Como o recém-nascido nasceu, né? Os centímetros, peso, essas informações são importantes de terem ali. Aqui tem um exemplo do gráfico, que nas cadernetas de vacinação normalmente aparece, que é uma forma de acompanhar o crescimento, o desenvolvimento dessa criança. Aqui tem o esquema das vacinas, mês a mês. E a caderneta de saúde da criança, né, que registra o peso e as atividades, mostra se a criança está com as vacinas em dia, se adoece muito, do que adoece. Aí aqui vem algumas orientações. Programa Bolsa Família, que é de interesse de muitos, né? Então, você deve verificar se a família está inscrita no programa. Caso existam famílias que se adequem nos critérios de inclusão e não estejam no programa, você deve orientar como se inscrever. O programa Bolsa da Família define que as famílias beneficiárias devem cumprir todas as ações da área da saúde e educação, manter as crianças e adolescentes em idade escolar frequentando a escola e realizar os cuidados básicos de saúde, né? Verificação do calendário de vacinação para as crianças entre 0 e 6 anos, da agenda pré e pós-natal para as gestantes e mãe em amamentação. E aí, quanto ao valor, as famílias com renda de até 120, né, por pessoa devidamente cadastrada no CAD, o Cadastro Único de Programas Sociais, se a família se encaixa numa dessas faixas de renda, ela pode se beneficiar desse programa, né, geralmente ligado à assistência social, e apresentando lá os documentos, como o título de eleitor, o CPF. Aqui traz um pouquinho da parte da alimentação, casos de obesidade, como intervir, a importância das atividades físicas, quanto à alimentação, né, como ter uma alimentação adequada, orientações para prevenção de acidentes. E, na sequência, aparece o esquema vacinal até 19 anos. Então, para os adolescentes, tem orientação sobre sexualidade, como se precaver, né, de doenças, algumas alterações bucais mais frequentes nos adolescentes, entra tanto a anorexia quanto a bulimia, a desnutrição, né? Aqui também orientação em relação à alimentação. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês terem acesso a esse documento na íntegra, porque vocês podem ler com calma, que eu estou dando uma passada para vocês terem o conhecimento, né, do que vai cair no conhecimento específico do agente. Então, aqui trata sobre algumas doenças, tuberculose, qual é o tratamento, o papel do agente, a hanseníase, também como o agente pode fazer essa intervenção, quanto ao autocuidado com os olhos, nariz, mãos e boca, pés, ferimentos, AIDS, né, problemas de próstata, e assim caminha o documento. Olha, estamos na página 142. Vocês veem que tem bastante conteúdo, né? Então, aqui, quanto às principais vitaminas, onde que pode encontrar, cuidados com a gestante, o puerpério, sobre aleitamento é bastante, eu creio que vai cair algo bem específico, assim, porque é necessário, né? Nossa população está vivendo mais, então aumenta o número de idosos e automaticamente a atenção a essa faixa etária deve ser
bem cuidadosa. Então, as pessoas estão vivendo mais e o fenômeno do envelhecimento populacional, entre outros aspectos, está diretamente relacionado aos avanços da saúde pública. As vacinas, a melhoria da condição de saneamento ambiental, o maior acesso da população aos serviços de saúde, a melhor cobertura da atenção primária em saúde em estados e municípios, são conquistas alcançadas ao longo dos últimos anos. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, em 2007, estima que aproximadamente 19 milhões de pessoas idosas acima de 60 anos vivem em nosso país. Né? Então, isso é algo bacana. Mas e a qualidade de vida dessas pessoas? É isso que a gente tem que ver. Então, onde há pessoas idosas, tem que verificar o grau, é importante saber o grau de escolaridade, né, o grau de dependência, o esquema de vacinação, se há sinais de violência. Então, tem que estar bem atento a isso. Então, como a gente estava falando lá atrás, a questão da identificação do idoso. Quando falamos em identificação, né, como o próprio nome aponta, busca-se conhecer o idoso quanto a relações familiares, ocupação, hábitos de vida, situação de moradia, né, se é aposentado, se não, quem sustenta, se ele tem uma vida saudável, se ele faz uma caminhada, se ele consegue se locomover ou se ele depende de outros, né? Então, esses conceitos de autonomia, independência e dependência é importante a gente frisar aqui. Então, o que é autonomia? É a liberdade para agir e para tomar decisões. Pode ser definida como se autogovernar. A independência significa ser capaz de realizar atividades sem a ajuda de outra pessoa. E a dependência significa não ser capaz de realizar as atividades do dia a dia sem a ajuda de outra pessoa. Por exemplo, a minha mãe, ela tem autonomia, né? Ela anda, ela lê, ela escreve, é alfabetizada, enfim. Só que a gente tem uma relação de interdependência porque nos serviços de caixa eletrônica, essas coisas, ela não tem essa autonomia. Ela depende de mim, junto com ela ali, para realizar o que precisa, em serviços de banco, por exemplo. Então, nesse caso, ela tem uma dependência, mas nas outras atividades do dia a dia, ela tem autonomia, né? Então, por exemplo, às vezes o idoso não dirige e ele depende de uma outra pessoa para que leve até a UBS. Então, esses conceitos são importantes para saber qual é esse grau de autonomia, qual é esse grau de independência, né? E de quem essas pessoas dependem também para ter a qualidade de vida necessária. Aqui também tem um esquema de vacinação dos idosos, fala sobre alimentação, sobre como se proteger de queda, sobre o uso de medicação, dá algumas dicas de como organizar a medicação para que não esqueça, né? O nome do remédio, para que serve, qual a dosagem, o horário. Essa ficha de controle de medicamento, pessoal, é muito bacana. É interessante ter até um arquivinho, né, para auxiliar as famílias nesses casos. Aqui tem alguns telefones úteis, a relação de algumas doenças que a gente pode ficar de olho para saber orientar. E, por fim, mas não menos importante, trata-se da saúde mental, que é algo que pega, né? No Brasil, por exemplo, o transtorno de ansiedade encontra-se em primeiro lugar em prevalência entre os transtornos psiquiátricos. Então, é avassalador. Depressão pós-parto, depressão na pessoa idosa. Então, como agir em cada caso, né? Porque cada caso é um caso. Sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas. Alguns pontos importantes sobre a questão do álcool e outras drogas. E também trata da pessoa com deficiência. Também, essas pessoas precisam de uma atenção importante. Porque dependendo, se elas bem assistidas, elas podem ter uma vida com facilidade, né? Se bem orientadas. Por exemplo, usar
no caso das pessoas com perda auditiva, usar o aparelho, ou viabilizar esse aparelho para essa pessoa. Outro ponto é a questão da violência familiar, né? Então ter esse olhar, os sinais de alerta que nem sempre é explícito, né? Então é importante estar atento aos sinais. Violência contra a mulher, contra a criança e adolescente, trabalho infantil, estatuto da criança e do adolescente, a violência contra o idoso. E é isso. Esse finalzinho aqui são das doenças que já são mais familiares, como dengue, malária, glaucoma e entre outros. Eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário para que vocês tenham acesso à íntegra. Então essa foi só uma passada para vocês terem conhecimento desse material que certamente vai ajudar muito vocês na prova. Boa prova a todos!